da Escola de Comunicadores. Estamos fechando mais um módulo aqui sobre storytelling. E hoje nós vamos falar sobre aplicações do storytelling. Nós aprendemos um pouquinho da essência, os elementos, a técnica, mas como aplicar isso tudo, não é mesmo? Bom, a gente sabe que é possível aplicar a história em qualquer ambiente, em qualquer forma, em qualquer lugar. Olha só, na educação, as histórias tornam a aprendizagem mais envolvente e memorável, seja em salas de aula, museus ou cursos online. Com certeza, eu contar uma história aqui para vocês, como em uma aula anterior aí, eu contei a historinha da pedra, talvez você começou a entender mais do assunto quando eu entendi que uma pedra pode virar uma história incrível, né? Então, assim, talvez a pedra foi algo que você nunca mais vai esquecer e talvez outras coisas que eu falei você tenha esquecido, mas a pedra, poxa, eu escutei uma história de pedra lá na aula da Escola de Comunicadores. Então, o fato da história, ela marca muito mais. E eu posso usar esse recurso para ensinar uma pessoa, no caso, a aprendizagem, né? Reforçar a aprendizagem. Eu posso usar isso em cursos, eu posso usar isso em palestras, numa exposição, em museus. Então, a história pode sim ser aplicada no campo da educação. Olha só, a história também pode ser usada no mundo dos negócios. Olha que interessante. Da narrativa da marca aos discursos de vendas, as empresas usam narrativas para se conectar com os clientes, transmitir valores e se diferenciar em mercados competitivos. Hoje a gente vê muito na televisão, no rádio, na internet, como as histórias estão tomando lugar de, quem sabe, uma propaganda qualquer só mostrando o produto. Hoje as pessoas não querem só ver o produto, elas querem se conectar com o produto através de uma história. Quem usa aquele produto, qual o efeito que aquilo gerou na vida da pessoa, a mudança, a transformação, aquilo convence muito mais, porque é a experiência de alguém, uma história real que está ali, que experimentou o produto, né? Então, quando a gente usa histórias nos negócios, isso também faz toda a diferença. E também temos a questão da mudança social. As histórias têm o poder de inspirar ações e impulsionar a mudança social, aumentando a conscientização, promovendo a empatia e galvanizando as comunidades. Olha, a gente vê hoje por aí muitas campanhas, né? As campanhas que a televisão, a mídia faz, a própria igreja faz, campanhas como, por exemplo, o Impacto Esperança, né, de distribuição de livros. A gente sabe que todos os anos temos que distribuir livros, mas uma história de uma pessoa que foi alcançada por meio de um livro recebido impacta, faz com que quem é um distribuidor de livros, né, quem participa, tenha vontade de continuar distribuindo e faz com que aqueles que também não receberam, quem sabe, um livro, sinta o desejo de receber um livro daquele, porque também tem o desejo de ter sua vida transformada. Então, você vê como uma história, ele gera mudança social, ele gera transformação, tanto de pensamento, de atitudes, de ações. Então, a gente precisa entender o poder que as histórias têm para mudanças sociais. E, claro, a gente não poderia deixar de falar sobre missão, né? As histórias comovem, transformam, inspiram e elevam os pensamentos à tomada de decisões. Elas motivam outros a fazer o mesmo na missão. Olha que incrível, a igreja ela já usa essa técnica do storytelling há muitos anos, né? Quando a gente vê tantos livros aí da igreja e também tantos materiais, tantos vídeos, nós temos plataformas aí de stream, onde a gente pode assistir filmes, séries, documentários. A gente tem um acervo gigante de histórias de todas as formas para todos os públicos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas que estão da igreja, pessoas que não conhecem ainda a igreja. A gente tem uma gama de histórias e possibilidades de contar histórias. E a gente usa esses recursos para o público interno nosso e também para o público externo. E quando a gente usa isso aí na sua igreja local,
ao invés de usar o momento da comunicação ou a rede social só para divulgar um evento que está acontecendo, comece a falar dos projetos da igreja em forma de histórias. Pessoas que foram alcançadas por meio de um projeto da igreja, pessoas que conheceram a verdade através de uma iniciativa da igreja. Então, essas pessoas têm histórias para contar que são muito mais fortes e capazes de convencer outras pessoas a conhecer o projeto, a se interessar pelo projeto ou pela verdade que ali está inserida e talvez sentir vontade de fazer parte. E para quem está na igreja, se sentir envolvido e querer também participar. Então, a missão é um ambiente perfeito na igreja para a gente poder contar histórias. Claro que quando a gente fala missão aqui, é um ministério, né? Você que é comunicador, você que já atua na área, quem sabe, ou tem interesse ou curiosidade nessa área, talvez tenha agora pensado, poxa, eu posso então contar a minha história? Comece contando a sua história. Como foi que você, quem sabe, sentiu vontade de participar dessa escola de comunicadores? Como foi que você conheceu a verdade? Como foi que você teve contato com a Igreja Adventista? Já comece contando, gravando uma história aí para a internet, gravando no celular. Isso aí já vai convencer outras pessoas a, quem não participou, participar. Por quê? Vamos ter outras escolas de comunicadores, mas a sua história de quem participou vai convencer muito mais outras pessoas a também participarem da escola de comunicadores. Então, isso motiva, e é esse o objetivo muito maior que a gente tem aqui com essa escola de comunicadores. Eu queria terminar aqui falando para vocês sobre o arco narrativo. O que é o arco narrativo? É a espinha dorsal de uma narrativa, ou seja, é a estruturação sequencial de um enredo, incentiva a criação física de um desenho ou diagrama, pelo qual o autor consiga pontuar em forma de arco os pontos de progressão da história. Bom, a gente falou onde a gente pode usar, aplicar a história, e vocês perceberam que a gente pode aplicar em todos os lugares, na igreja, no lado profissional, na educação, nos negócios, na vida pessoal, enfim, a história pode ser inserida e aplicada em qualquer ambiente, mas eu preciso construir esse arco narrativo, e aí eu queria encerrar esse módulo dando essa dica extremamente interessante e importante para você que está aí construindo suas boas histórias. Bom, existem aí 5 pontos importantes, 5 fases importantes de uma história. A primeira é a exposição, onde você vai expor os fatos. O que está acontecendo, onde está acontecendo, por que está acontecendo aquilo ali. E as pessoas vão contextualizar o enredo da história naquele primeiro momento de exposição. Depois, eu vou para o ascendente. É quando a história vai começando a ganhar corpo, vai começando a ganhar alguns fatos que começam a chamar mais atenção e vai tendo um desdobramento maior, vai levantando um pouco mais de curiosidade. É quando um personagem aparece e faz ali uma mudança na história. Então, aquilo ali vai acender a história, vai fazer com que ela caminhe por uma direção onde vai chegar ao seu clímax, né? Geralmente o ascendente surge também através de um conflito. Surge ali o primeiro conflito da história. Então, o ascendente já começa a ter um conflito ali para ser resolvido. E esse conflito vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando até chegar ao seu clímax, né? O seu auge, o ponto alto da história, onde a gente vai ficar, o que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Ele vai conseguir? Não vai conseguir? E aí fica naquele clímax de tensão, de conflito, é o ápice, né? Será que eles vão se reconciliar? Será que no final a pessoa vai tomar uma decisão, um batismo ou não? Será que essa pessoa, ela recebeu o livro missionário, ela vai jogar o livro, vai ler o livro? Como é que vai ser? Então é o clímax da história. E aí tem um descendente. Quando começa a história, aí para o seu objetivo final, né? Já ir para o desfecho. Aí você começa a entender que um personagem acabou cruzando com a outra história daqui, então com outro personagem dali. Então, esse cruzamento de histórias, né, que a gente chama, é o descendente. Aí você vai começando a entender, agora fez sentido, a conexão aqui fez conexão com ali.
Ah, agora sim está chegando no objetivo. E aí chega no desfecho final, né? Então, a história, ela tem que ter isso. Quando você vai montar um roteiro, você tem que descrever e, de repente, delinear isso aí. O que vai ser a exposição? Onde está crescendo a história? Onde é o clímax? Talvez nesse clímax aqui, o que tem no clímax? Uma mudança de trilha sonora, né? De, quem sabe, o foco da imagem muda também, né? O enquadramento muda, o filtro da imagem muda, porque o clímax, né? E aí depois você vai indo para o desfecho, onde também muda a trilha, né? Tudo isso aqui envolve várias coisas e os módulos da nossa escola de comunicadores vai ensinar algumas dicas e técnicas para você fazer com que o seu arco narrativo mexa ainda mais, envolva mais a emoção das pessoas, tá certo? Mas aqui é para você entender que a sua história precisa sim ter um arco narrativo importante para que você prenda o seu público do início, meio e fim, certo? E aí eu peguei essa história aqui só para exemplificar para vocês a história do nascimento de Jesus. Será que eles cumprem esse arco narrativo com a história do nascimento de Jesus? Olha só. Um anjo avisou Maria que ela teria um filho. Ali é uma exposição, eu estou expondo, né, o que aconteceu. José também foi alertado sobre a gravidez de Maria, outra exposição. Se aproximava o nascimento de Jesus. Naquele momento começou a acender um pouquinho, porque agora Jesus está vindo. Jesus está vindo nascendo. E aí, isso se aproximando do nascimento, começa a dali dar o start do ascendente. Queriam chegar a Belém a tempo para o nascimento. Então, vai crescendo, vai crescendo. Só que tem um grande conflito ali, ó. A cidade não tinha o quê? Hospedaria para recebê-los, porque estava tudo superlotado. Então, ali é um grande conflito que começa. E aí, o conflito continua. Alguém providenciou uma estrebaria para acomodar o casal, ou seja, o conflito continua, porque eles não foram acolhidos num local bom, adequado, mas tinha um lugar para Jesus nascer, no meio dos animais, né? Um conflito ali. E naquela mesma noite, né, qual foi o clímax da história? Jesus nasceu no estábulo com os animais. O clímax foi o nascimento do nosso Salvador, né? E aí ele começa o descendente. Guiados por uma estrela, os pastores foram visitá-los. E eles puderam adorar o Salvador naquela noite. O desfecho final foi todos ali, recebendo o Salvador do mundo numa manjedoura e o adorando, né? E sabendo que esse Salvador é que nos resgataria, nos salvaria de todo o pecado. Então, o nascimento de Jesus, esse trecho só do nascimento já mostra um arco narrativo interessante para ser construído. Isso aqui é um exercício, você pode fazer com outras histórias da Bíblia, ou quem sabe com a história que você tem vontade de gravar aí na sua igreja local também. E a conclusão que a gente pode chegar? No mundo inundado de informação, as histórias têm o poder de eliminar o ruído de comunicação e tocar os corações e mentes das pessoas de todas as culturas, gerações e origens. Talvez você não tenha, quem sabe pense assim, eu não tenho conhecimento profundo sobre algo, eu não estudei para aquilo, eu não tenho uma formação assim, mas talvez isso não convença ter todo esse conhecimento. Talvez a sua história convença muito mais as pessoas, porque as pessoas, elas são muito mais tocadas, né? Quando elas ouvem boas histórias. A sua história pode emocionar, outras histórias podem emocionar. E aí eu quero te fazer uma pergunta para encerrar aqui. Que história você contará a seguir? Eu espero que você conte muitas histórias. Não só aí para a igreja local, mas contar aqui para a gente, aqui da Escola de Comunicadores, para a nossa equipe aqui da ASEAN. Conta pra gente a sua história, ou sempre traga aí, olha, Daisy, eu sei de uma história assim, tão bonita, emocionante, porque a gente é um caçador aqui de histórias, então a gente gosta de procurar histórias, e você pode ser um colaborador, trazendo essas histórias pra gente poder aqui, quem sabe, gravar, produzir e fazer com que essa história possa emocionar e transformar a vida de outras pessoas. Eu desejo sucesso aí para você que está encarando esse desafio de ser aqui um aluno completo na área da comunicação, para que você possa ajudar aí, quem sabe, na missão de pregar o Evangelho contando boas histórias.
Até uma outra oportunidade. Tchau!